Por exemplo, uma coisa da água chamada densidade da água. Também é fixa, é constante. O que é densidade? Densidade é uma relação entre massa e volume. A gente vai ver isso melhor, mas já adiantando, densidade é uma relação entre massa e volume. A densidade da água, tô falando com a água, da água agora, tá? Vai ser 1 grama por centímetro cúbico. 1 grama por centímetro cúbico é a densidade da água. Ou seja, o que significa isso? Que 1 centímetro cúbico de água vai pesar 1 grama. Né? Se você pegar 1 centímetro volume, né, um volume de 1 centímetro cúbico de água, ela vai pesar 1 grama. Então essa é a densidade da água, 1 grama por centímetro cúbico. É constante também, é constante, beleza? Tá bom? Ou você também pode colocar a densidade da água, também, você pode mudar centímetro cúbico para unidade em litros também. 1 grama por centímetro cúbico ou 1 grama por mililitro, já que 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 mililitro. A gente vai ter uma aula de sistema de unidades, tá? De unidades. Mas já adiantando, o centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. Então, 1 grama por centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 grama por mililitro. Então, se eu pegar 1 mililitro de água, ela vai pesar 1 grama. Isso é uma constante física da água, beleza? Ok? Tá? Agora, claro que essas constantes físicas você tem que definir como é que você está medindo. Ponto de fusão e ebulição da água é 100 em 0 graus, como eu já falei, ao nível do mar, né? Ao nível do mar, tá? Por exemplo, a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, por exemplo, se for ao nível do mar também, e a temperatura de 4 graus centígrados. 4 graus centígrados. Tá bom? Beleza? Ok? Então você tem que definir exatamente, por exemplo, temperatura, né? Porque a densidade varia com a temperatura. Tá, gente? A densidade varia com a temperatura. Porque densidade é uma relação entre... A gente vai ver isso melhor, como eu já falei, mas já adiantando, uma relação entre massa e volume. Massa por volume. Tá bom? E a densidade ela varia com a temperatura. Pois o volume do corpo varia com a temperatura. O volume do corpo varia com a temperatura. Tá? O volume do corpo vai variar com a temperatura. Quando você aquece um corpo, o corpo tende a dilatar. O corpo tende a aumentar, tende a dilatar quando você aquece um corpo. Tá? Tende a dilatar. Então, como o volume varia com a temperatura, a densidade varia com a temperatura também. Então, você tem que dar a densidade sempre com a temperatura associada a ela. Tá bom? Sempre associada a ela. Ok? Por exemplo, o chumbo, né? Que é um metal, o chumbo. A densidade do chumbo, por exemplo, é aproximadamente 11,3 gramas por centímetro cúbico. Densidade do chumbo a 20 graus centígrados. Chumbo. Tá? Aproximadamente 11 gramas por centímetro cúbico. Mas a 20 graus centígrados, densidade do chumbo. Beleza? Então, as substâncias puras, elas têm constantes físicas bem definidas. Principalmente com relação ao ponto de ebulição e fusão. Tá? Então aí você vê que não é uma mistura. Substância pura é uma coisa, mistura é outra. Por exemplo, se você pegar uma mistura de água com sal, ela não vai ter substâncias físicas, constantes físicas, perdão, bem definidas. Não vai ter. Não vai ter. Que a gente vai ver agora o que são misturas. Então, as substâncias puras não são misturas, tá? Tá sozinha. Ela tem, pode anotar aí, constantes físicas bem definidas. Então, se eu chegar para você, qual é a substância que tem um ponto de ebulição 100 graus, ponto de fusão 0 graus no nível do mar, que tem uma densidade de 1 grama por mililitro ao nível do mar e a 4 graus centígrados? Você vai dizer, é a água. É a água. Você vai dizer, é a água, é a água, é a água. Constantes físicas bem definidas. Beleza? As misturas já não vão ter essas constantes físicas bem definidas. Fechou aqui comigo? Ok? Então vou apagar aqui. Aí olha só. Deixa eu dar uma passada aqui. Mostrar uma coisinha aqui para vocês. Aqui, por exemplo. Olha só. Substâncias puras, por exemplo. Tá? Água, ponto de fusão 0 graus, ebulição, né, ao nível do mar, né, 100 graus. Tá? Geralmente o ponto de fusão não altera muito não
com a pressão, tá, gente? Com a pressão atmosférica. Por isso que eu botei o nível do mar com ponto de ebulição, porque na hora de ferver a substância, aquela camada de ar é que faz a pressão e não deixa a água e demora mais, né, para ferver. Quanto maior a pressão atmosférica, né, maior o ponto de ebulição, que demora mais a ferver, como já tinha explicado antes, tá? Geralmente ponto de fusão não varia muito com relação ao nível do mar, não. Tá bom, gente? Então por isso que eu friso mais ao nível do mar em relação ao ponto de ebulição. Outra substância pura é o ferro, bem definido. Ferro, ponto de fusão dele é 1535 graus centígrados, de ebulição 2750. Bem alto, né? O ferro, né? Bem alto, né? O ponto de fusão, tá? Para o ferro virar líquido, ó, a temperatura é bem alta, né? Bem alta. Ok? A acetona, ponto de fusão dela é menos 94 graus centígrados, de ebulição menor que a da água, 56,5, né? Bem menor que a da água, tá? Bem menor que a da água. O álcool comum, o ponto de fusão dele é menos 114 graus, a da água é zero, a da acetona e do álcool é negativa essa temperatura, né? Para você fundir, tá vendo? Ponto de fusão. E o de ebulição do álcool é 78,5, tá? Da acetona, ponto de ebulição menor, enfim. Então é só curiosidade, substâncias puras, só álcool, só acetona, só ferro. Se eu misturar álcool com acetona, já vai mudar. Aí já vai mudar, álcool com acetona já vai mudar, ok? Enfim, água com sal já vai mudar. Não são misturas, são substâncias puras, só ela. Pontos de fusão e de ebulição bem definidos. E, obviamente, densidades também. A água tem a sua densidade, o ferro também tem a sua densidade, a acetona tem a sua densidade, o álcool comum também tem a sua densidade, que é a relação entre massa com volume. Tá bom? Beleza? No caso da água, a densidade é 1. Uma grama, né? No caso, por centímetro cúbico ou por ml, milímetro. Fechado? Beleza? Então, deixa eu... Aí... Aqui tá bom para mostrar uma coisinha para vocês. A gente só fala em ponto de fusão, ponto de ebulição de uma substância pura, porque é uma coisa bem definida, né? A água é 0 graus e 100 graus centígrados. Ponto de fusão e ebulição, ao nível do mar, tudo bem. Mas você só tem sentido falar em ponto de fusão, ponto de ebulição de uma substância pura. Lembra aqui aquele gráficozinho da água, né? Supondo que seja água, a água, o estado sólido, ó, T1, T2, T3, T4, água. Vamos botar aqui água. Água, H2O, o símbolo da água, H2O, 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Água. A temperatura está aumentando, T1, T2, T3, isso aqui é o gráfico de aquecimento, ela está no estado sólido, que é o gelo, 0 graus é o ponto de fusão, 100 graus de ebulição, que está a temperatura. Então, estou aumentando a temperatura, né, a 0 graus, é o PF, ponto de fusão, não é prato feito, é ponto de fusão. Coexiste sólido com líquido, olha que constante aqui, temperatura constante, sólido com líquido, tá? Aí você continua o aquecimento, aí sim, a água virou todinha líquida, entre 0 e 100 graus, ela está todinha no estado líquido, entre 0 e 100 graus, todinha no estado líquido. Você vai aquecendo, 80 graus, 90 graus, chegou a 100 graus, ela começa a vaporizar. E a temperatura constante de 100 graus, tá? Vai passar o tempo, vai passar um tempo T3 até T4 com temperatura constante de 100 graus, é constante mesmo, constante. No tempo T3 até T4 tem uma temperatura constante, nessa temperatura constante coexiste líquido com vapor a 100 graus constante, vai passar um tempo com a temperatura constante, coexistindo líquido com vapor, obviamente vai diminuindo a quantidade de líquido, aumentando a quantidade de vapor, aí a partir de 100 graus, passando de 100 graus, só tem estado vapor. Aqui também, né? Tem uma temperatura tem um tempo de T1 até T2 que está uma temperatura de 0 graus e vai coexistir água líquida com água com gelo, né? Aí, obviamente, vai diminuindo a quantidade de gelo, vai aumentando a quantidade de água líquida, passou de 0 graus, só está no estado líquido. Beleza? Então, essas temperaturas aqui são constantes. Bem definido o ponto de fusão e ebulição da água, tá? Agora, imagina que eu faço o seguinte... Bom, vamos lá. Temperatura de fusão e ebulição variando significa que temos uma substância impura. Então, quando a temperatura de fusão e de ebulição varia, você tem uma substância impura, ou seja, uma mistura. Então, imagina que agora você tem... Deixa eu botar aqui H2O, botar água, substância pura. Imagina que agora você tem a água mais sal. Sal de cozinha, cloreto de sódio. Né? Só curiosidade, né? A água...
quimicamente falando é H2O, duas moléculas de hidrogênio, dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. E o sal de cozinha é o NaCl. Na é sódio, Cl é cloro. Na é sódio, Cl é cloro. Então, cloreto de sódio. Tá? Na é o símbolo químico para o sódio, Cl é o símbolo químico para o cloro. Então, o sal de cozinha é a substância NaCl. Tá? Aí eu misturei as duas coisas. A água com sal. Não tem mais uma substância pura. Tem uma substância impura, uma mistura. Aí, olha só o que vai acontecer. Na mistura... Bom, aí vou aquecer essa mistura, tá? Mesma coisa, aquecimento. Ó, o tempo está aumentando. Aqui a temperatura em graus centígrados. Então, na hora que você tá aquecendo essa mistura, tá? Vai chegar uma certa temperatura que vai começar a coexistir o estado sólido com líquido, né? Vai começar a vaporizar essa mistura, né? Enfim, só que, olha só o que acontece aqui, olha só o que vai acontecer aqui. A temperatura, tá? De fusão não é constante. Não é constante, ela está variando. Aqui é uma constante, ela está variando. Não tem uma temperatura definida. Então não tem sentido falar em ponto de fusão e ebulição para mistura, não tem definido, está variando. Está variando. É um intervalo numérico aqui. Aí, estado só líquido, mistura só líquida. Aí está aquecendo. Aí vai virar líquido com vapor. Ó. Temperatura de ebulição, ponto de ebulição, não é um ponto fixo. Aqui é 100, aqui é 0. Aqui não vai ser, está variando. Está variando. Líquido e vapor variando. Ok? Então não tem um valor fixo para ebulição e fusão. Até chega um momento que está só no estado vapor. Né? No estado gasoso, melhor dizendo, vapor. Ok? Beleza? Então aqui, ó, isso aqui é importante. Na mistura, você não tem ponto de fusão e ebulição fixo. Então não tem sentido falar isso. Não tem sentido. A gente só fala em ponto de fusão e ebulição de substância pura, que é um valor fixo. Isso aqui está variando. A fusão é um intervalo numérico, de tantos graus até tantos graus, é a fusão, e a ebulição de tantos graus até tantos graus. Ok? É um intervalo. Beleza? Então a maneira de você identificar se uma substância pura ou mistura é através do ponto de fusão e ebulição. Se tem um ponto de fusão e ebulição fixos, é uma substância pura. Se não, se tiver a temperatura de fusão e ebulição variando, eles estão variando, tá? Eles estão variando, aí é uma substância impura, ou seja, uma mistura. Água com sal, por exemplo. Água com sal, por exemplo. Beleza? Então tá aí a diferença entre mistura e substância pura. Fechado? Beleza? Então, voltando aqui. Aí, podemos já entrar agora, né? A partir desse preâmbulozinho que eu fiz, essa introdução, vamos entrar propriamente aqui em misturas homogêneas e heterogêneas, tá? Bom, primeiro, o que é um sistema homogêneo e um sistema heterogêneo? Sistema homogêneo é o que apresenta aspecto uniforme e propriedades iguais em todos os seus pontos, tá? Traduz isso. Por exemplo, açúcar dissolvido em água. Você tem um copo aqui de água, né? Aí você joga açúcar, mexe e fica como se fosse uma coisa só. Claro, óbvio. Existe uma coisa chamada solubilidade. Se você for ficar colocando muito açúcar, vai chegar um momento que você vai ver o açúcar aqui embaixo, né? Que aí você passou do ponto de solubilidade, tá? Que existe um ponto em que a substância é totalmente dissolvida uma na outra, mas a partir desse ponto já não consegue mais dissolver. Aí começa a precipitar, né? Aparece que a substância, o açúcar fica lá no fundo, beleza? Mas dentro da solubilidade do açúcar em água, você coloca o açúcar, mexe, uma coisa só. Uma coisa só, açúcar dissolvido em água. Beleza? Açúcar dissolvido em água, é um sistema homogêneo. Aspecto uniforme, tudo igualzinho. O heterogêneo é justamente o contrário, que não tem um aspecto uniforme. Por exemplo, água e óleo de cozinha. Você coloca aqui, ó, aqui teria a água. Se você colocar óleo de cozinha aqui, vai ficar aqui em cima aqui, né? O óleo. Né? O óleo de cozinha aqui. Isso aqui é o óleo. Uma camadinha de óleo aqui. Beleza? Ok? Tá? Então, é uma substância heterogênea. Fechou?
Ok? O óleo flutuando em cima da água. Tá bom? Propriedades diferentes, né? Variáveis de um ponto ao outro. Por quê? Aqui, gente, olha só, você tem água e óleo de cozinha. A camada superior, que é o óleo, ela vai ter o quê? Cor e propriedades diferentes da água. O óleo meio amarelado, né? Sei lá. E a água incolor, né? Tem cor, aqui não tem cor, tá vendo? Propriedades variáveis. Tá bom? Ok? E aspecto não uniforme. Então, substâncias, sistema homogêneo e heterogêneo. Tá bom? Beleza? Então, essa é a definição de sistema homogêneo e heterogêneo. Bem tranquila, né? Sem grandes problemas. O que é a fase? Tá, fase. Fase, eu vou ler e já vou dar um exemplo. É cada uma das porções homogêneas existentes em um sistema heterogêneo. Beleza. Já vou dar exemplo, calma. Um sistema monofásico, obviamente mono, uma única fase. Logo é um sistema homogêneo, vamos ver. Um sistema polifásico possui mais de uma fase, logo é um sistema heterogêneo. Então, olha só. Um sistema monofásico tem uma única fase, logo é um sistema homogêneo. Um sistema polifásico possui mais de uma fase, logo é um sistema heterogêneo. Beleza. Fase é cada uma das porções homogêneas existentes em um sistema heterogêneo. Vamos traduzir isso? Claro. Vou traduzir isso com um quadrinho branco, tá? Vamos lá. Quadrinho branco pra gente traduzir isso daí. Vamos embora. Então vamos lá. Olha só. Imagina aqui que você tem água com açúcar. Né? Água com açúcar. Isso aqui nós vimos que é um sistema homogêneo, uma coisa só. É um sistema homogêneo, uma coisa só. Então tem uma fase só. É um sistema monofásico. Então por isso que os sistemas monofásicos são sistemas homogêneos, é uma fase só. O que significa uma fase só? Como se visse uma coisa só. Uma coisa só. Tá? Uma fase só. Beleza? Ok? Cuidado. Uma fase só, porém, com dois componentes. Não confunda fase com componente. Tem dois componentes. Água com açúcar. Mas como o sistema é homogêneo, parece que é uma coisa só. Aí fica uma fase só. Beleza? Então não vai confundir fase com componente. Beleza. Agora vamos lá. Vai ficar mais claro para você. Agora eu tenho água. E aqui em cima, óleo. Né? Óleo de cozinha. Né? Óleo de cozinha. Então, água mais óleo. Olha, isso já é um sistema heterogêneo, como nós já vimos. Não é uma coisa só. Né? Não é uma coisa só. E aí, esse daqui, você vai ter duas fases. Duas fases. No caso, duas fases líquidas, né? O óleo é uma fase líquida, a água é uma fase líquida, né? Duas fases líquidas, tá? Ok? Então você vai ter duas fases, beleza? Água e óleo. Então é um sistema bifásico. Duas fases. Bifásico. Tá bom? Beleza? Bifásico, tá? Beleza. Agora, outro exemplo. Cuidado. Então, por isso que fase é cada uma das porções homogêneas dentro de um sistema heterogêneo. Então, no sistema heterogêneo, eu vou ter duas partes homogêneas, a água e o óleo. Não é? Entendeu? Fase é cada uma das porções homogêneas dentro de um sistema heterogêneo. Eu tenho o óleo e a água, duas partes homogêneas. Óleo é uma coisa, água é outra, né? Óleo é uma coisa, água é outra, duas partes homogêneas dentro de um sistema heterogêneo. Tá? Aqui eu não tenho. Aqui eu só tenho uma coisa só. Uma coisa só, um sistema homogêneo. Tá? Por isso que nós definimos aqui que, né, num sistema monofásico tem uma única fase. Logo é um sistema homogêneo. Beleza? Ok? Bom,
Vou pegar mais um exemplozinho aqui. Esse exemplo aqui é interessante. Olha só. Deixa eu pegar aqui, desenho aqui para você. Desenho aqui um copo maior. Isso aqui é um copo, tá? Você vai ter aqui embaixo. Você vai ter aqui embaixo. Imagina que isso seja sal, tá? Vou pegar uma outra. Aqui, ó. Imagina aqui é sal, tá? Sal. Sal dissolvido. Sal dissolvido aqui dentro, tá? Sal precipitou. Sal. Beleza? Então esse copo aqui tá com água. Tem água aqui dentro, tá? Água. Então aqui você tem água salgada, água mais sal. Água salgada, tá? Água salgada, água mais sal. E aqui você tem um pedacinho de gelo. Cubinho de gelo aqui dentro. Tá? Teria gelo. Água na forma de gelo. Então o que acontece? Você pegou um copo d'água, tá? Jogou sal, só que você jogou uma quantidade de sal maior que a solubilidade e precipitou sal, tem um sal dissolvido aqui embaixo, e aqui a água salgada, e colocou uma pedrinha de gelo. Lá colocou uma pedrinha de gelo, beleza? Bom, vamos lá. Aqui você tem 3 fases. Então se chama trifásico. Tem 3 fases. Que fases são essas? Tem uma fase sólida, que é o gelo. A fase sólida, que é o gelo. Né? Tem uma fase sólida, que é o gelo. Que mais que você tem? Outra fase sólida, que é esse sal. Aqui esse sal, uma outra fase sólida. Esse sal aqui, né? E você tem uma fase líquida, que é a água salgada, a água mais o sal. Tá? Então, como eu já falei, fase, o que é a fase? Fase é cada uma, ó, gelo, água salgada, sal, das porções homogêneas, gelo é uma porção homogênea, água salgada é outra, sal é outra, de um sistema heterogêneo. Isso aqui é um sistema heterogêneo, né? Isso aqui é um sistema heterogêneo, não é homogêneo, é um sistema heterogêneo. Beleza? Então você tem 3 fases, tá? Você tem 3 fases aí. E cuidado. 3 fases, porém 2 componentes. 2 componentes, quais são? Só 2. Ah, são 3. Não são. São 2 componentes. Por que 2 componentes? Você tem a água na forma líquida, na forma de gelo. Gente, gelo e água líquida é água. É água. Então você tem a água na forma líquida, na forma de gelo, e o sal. E o sal de cozinha dissolvido, né? E o sal de cozinha que está ali. Beleza? Ok? Só que depositado no fundo do recipiente. O sal dissolvido, o depositado no fundo do recipiente. Beleza? Tá? Se quiser colocar, isso aqui é o sal não dissolvido, né? Não dissolvido. E essa água salgada aqui é a água mais o sal dissolvido, né? Que a água salgada é a água, né? Obviamente, mais o sal dissolvido. Né? Dissolvido. Ok? Tá? Então não vai confundir fase com o número de componentes. Cuidado. Cuidado. Beleza? Ok? Fechado? Então, cuidado com isso daí. Cuidado com que a fase é uma coisa, o número de componentes é outra. Beleza? Então acho que isso aí ficou relativamente assim, bem claro, né? Do que seja fase, que seja componente, que seja um sistema homogêneo, um sistema heterogêneo, com esses desenhozinhos aí, essa explicação. Fechado aqui comigo? Fechou bacana? Maravilha! Apagar aqui, qualquer coisa dá um pause aí, e você... E aí você coloca... E aí você escreve no seu caderno.
Tava aqui, tava, né? Aqui tá, sistema homogêneo, heterogêneo, beleza? A fase, a definição de fase aí, mostrei melhor desenhando o que seria, tá? Bom, a substância pura tem um só componente, como já vimos, a água, só o sal, tá? E faz parte de um sistema homogêneo ou heterogêneo. Opa, como é que pode isso? Mistura homogênea ou solução, tem mais de um componente, faz parte de um sistema homogêneo. Caramba, mistura heterogênea, tem mais de um componente, faz parte de um sistema heterogêneo. Meu Deus, que é isso? Que é isso? Traduz isso. Tá, vou traduzir isso daqui e vou pegar um quadrinho branco, traduzir isso daqui, depois volto para ver se o que eu coloquei no quadrinho branco vai bater o que está escrito na definição. Beleza? Ok? Então vamos lá. Pegar o quadrinho branco aqui para você, tá? Pegar a canetinha que está aqui, pegar a canetinha aqui, cadê minha caneta? Vamos lá. Bom, você tem aqui a matéria. Matéria ou sistema, seus sistemas. Um sistema a gente viu que pode ser um sistema homogêneo ou um sistema heterogêneo, não é isso? Vou escrever um fluxo aqui e depois eu dou exemplo, tá bom? Sistema homogêneo ou heterogêneo. Sistema homogêneo tem uma... Tá certo aqui? Homogêneo, tá. Homogêneo tem uma fase só. E o heterogêneo tem mais de uma fase. Beleza, ok. Aqui você também pode fazer uma divisão. Sistema homogêneo, ele pode ser uma substância pura, que só tem um componente. Já vou dar exemplo, calma, deixa eu montar aqui. E uma mistura homogênea. Também chamada de solução. Ó, solução, anota aí. Solução é mistura homogênea. Mistura tem mais de um componente. O sistema heterogêneo também pode ser formado por uma substância pura, já vou dar exemplo. Substância pura que só tem um componente. Ou pode ser uma mistura heterogênea. Que teria mais de um componente. Então, olha só, anota aí, em solução é o nome de uma mistura homogênea. Tá? Vamos dar exemplo disso, para ficar mais claro? Vamos lá, dar exemplozinho disso? Num sistema homogêneo, uma só fase, nós podemos ter uma substância pura. A água, um copo de água, né? Água, só água, água. Água, um copo de água, ó, só água aqui. Só água. Tem mais nada, ó, aqui, ó. Só água aqui dentro. Só água. Substância pura, só tem um componente, só água, é um sistema homogêneo, só tem água, né? Ou uma mistura homogênea, como eu já falei. Uma mistura homogênea. Aqui dentro, ó, teria, por exemplo, água mais açúcar. Água com açúcar. Tá bom? Pega isso aqui. Então, tá vendo? Sistema homogêneo, que é uma solução. A água com açúcar. Mistura bem o açúcar com uma coisa só. Claro, se você colocar muito açúcar, vai passar da solubilidade. Vai começar a ficar o açúcar não dissolvido. Água mais açúcar, esse açúcar seria o açúcar totalmente dissolvido na água. À medida que você vai colocando mais açúcar, vai começar a precipitar. Aí vai ficar água mais açúcar, mais o açúcar não dissolvido na água. Eu não estou falando isso, eu estou falando dentro da solubilidade do açúcar com a água, tá? A água mais açúcar dissolvido na água, mistura homogênea, uma solução. Beleza? Tá bom? Substância pura, um só componente. A solução tem mais de um componente. Água com açúcar. Beleza? Nesse caso, na solução, a substância em maior quantidade, geralmente a gente chama de solvente. E a substância em menor quantidade, aquela substância que está dissolvida no solvente, nós chamamos de soluto. Então, nesse caso, a água seria o solvente
E o açúcar seria o soluto. O soluto é aquela substância que é dissolvida no solvente. Vamos botar assim, então a água é o solvente e o açúcar seria o soluto. São duas palavrinhas que aparecem muito em soluções. A gente vai ver isso depois, mas já estou adiantando. Tá? Beleza. Agora um sistema heterogêneo, no caso de uma substância pura, um só componente, como é que você faria? Ora, você pode pegar aqui, que é a água, e aqui em cima uma pedrinha de gelo. Gelo. É um sistema heterogêneo, porque tem duas fases aí. Tem duas fases. Tem duas fases, tá vendo? O sistema heterogêneo é aquele que tem mais de uma fase, concorda? Já vimos isso, tem mais de uma fase. Então, aqui tem duas fases, água e gelo. Mas a substância pura é tudo água. É tudo água. Só tem um, isso não é mistura, gente. Só tem uma substância aqui. Só tem um componente que é a água. Só que tem duas fases. É um sistema heterogêneo porque a água está na forma líquida, tem a fase líquida e a forma sólida, a fase sólida da água. Ok? Mas é um sistema heterogêneo formado por substância pura. Aqui só tem água. Água líquida e água em gelo. Duas fases. Então é um sistema heterogêneo, tá? Com duas fases. Beleza? Oi. Apagou o computador aqui. Ah, voltou. Isso é melhor ver? Deve ser bateria que apagou. Agora voltou. Aqui ele tá carregando. Ah, tá? Ah, então voltou, tá. Então sigo, né? Não, então tudo bem. Tudo certo, né? Ter sido algum, sei lá. Tudo bem. Pode ser. Tranquilo. Tá com a bateria, tá beleza, não tem problema. Valeu. Tudo bem aqui? E agora vamos lá. E agora no caso do sistema heterogêneo mistura heterogênea, por exemplo, dá um exemplo? Claro, a água. E aquele exemplo que eu já passei para vocês, o óleo de cozinha. Óleo de cozinha. Tá? Água e óleo de cozinha, beleza? É a mistura heterogênea, né? Vamos lá, é um sistema heterogêneo por quê? Porque tem mais de uma fase, no caso duas fases também, água e óleo. E não é uma substância pura, é uma mistura. Componentes diferentes. Água é um componente, óleo é outro. Então, mistura heterogênea tem componentes diferentes. Substância pura não, é um só componente. Então, anota aí do seu lado. Substância pura, um só componente. Mistura homogênea ou heterogênea, mais de um componente. Beleza? Então, por isso que isso aqui é uma mistura, tem mais de um componente, água com açúcar. Mas é homogêneo, está tudo dissolvido. Aqui é uma mistura também, tem mais de um componente, mas é heterogênea, porque não está dissolvido. Na mistura homogênea está dissolvido. Na mistura heterogênea não está dissolvido. Seria isso. Aqui também com duas fases. Tá bom? E dois componentes diferentes, a água e o óleo. Fechado? Ok? Então, acho que com esse fluxogramazinho, esses desenhos, essa explicação, vai ficar mais claro essas diferenças, semelhanças e diferenças entre substância pura, mistura homogênea ou heterogênea, sistema homogêneo e sistema heterogêneo. Beleza? Ok?